Isaías capítulo 1. Naqueles tempos antigos, um homem chamado Isaías, filho de Amós, recebeu uma revelação divina. Era uma visão clara, forte como um trovão no céu, sobre o que estava acontecendo com Judá e Jerusalém. Ele viveu durante o governo dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, tempos agitados, repletos de altos e baixos espirituais. E a voz do Eterno ecoou pelos céus e pela terra, como quem convoca uma grande audiência para ouvir algo importante. Ouçam. Céus, prestem atenção. Terra, fique em silêncio. Vou compartilhar algo profundo. Criei filhos, os alimentei, cuidei deles com zelo, mas eles se rebelaram contra mim. O boi sabe quem é seu dono, o jumento reconhece a mão que o alimenta. Mas Israel, meu povo, eles perderam completamente o rumo. Se afastaram como quem anda sem mapa, tropeçando em suas próprias escolhas. De coração pesado, Deus continuou. Eles vivem fugindo de mim, se deixando enganar por falsas promessas, cambaleiam sob o peso da própria culpa. São como um grupo corrompido, uma multidão que se entrega à confusão. Viraram o rosto para mim, o Santo de Israel. Me deixaram de lado e sequer olharam para trás. E então veio a pergunta do Pai Celestial. Por que continuo insistindo com vocês? Por que ainda me importo se continuam se machucando com suas próprias decisões? É como se batessem a cabeça contra um muro. Estão destruindo a si mesmos. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça estão feridos, cheios de chagas, machucados profundos, não tratados, não lavados, nem cuidados. Deus mostrou a cena. Sua terra está devastada. Cidades em ruínas, queimadas. O país foi consumido por invasores estrangeiros. Tudo diante dos seus próprios olhos. E vocês não fizeram nada. Tudo virou entulho, ruínas espalhadas pela violência. Sião, aquela que antes era gloriosa, agora parecia uma choupana abandonada, à beira do colapso, um barraco pichado, esquecido no tempo, como um navio que afunda, abandonado até pelos ratos. Mas, graças ao Senhor dos Exércitos Celestiais, ainda restaram alguns sobreviventes. Se não fosse por sua misericórdia, teríamos sido destruídos, como Sodoma, arrasados como Gomorra. E Deus com firmeza chamou a atenção dos líderes. Escutem, governantes que se comportam como os de Sodoma. Prestem atenção, povo que se parece com os de Gomorra. Vocês acham mesmo que eu preciso dessa avalanche de sacrifícios? Já recebi carneiros em excesso, bezerros gordos demais. Estou cheio de sangue de bois, carneiros e bodes. Ele suspirou, indignado. Quando vocês se apresentam diante de mim, quem mandou agir desse jeito? Correndo para lá e para cá com toda essa agitação vazia, achando que isso é adoração? Chega de fingimento religioso. Cansei dessa encenação. Conferências, sábados cheios de reuniões, eventos especiais, tudo isso me cansa. Já não suporto ouvir a palavra reunião. Deus olhou fundo nos corações. Vocês continuam pecando e acham que longas orações vão me comover? Eu vou virar o rosto. Não importa o volume, nem a frequência. Suas mãos estão sujas de sangue. Cheias de injustiça, vão para casa, lavem-se, limpem toda essa sujeira. Esfreguem a vida até que desapareçam essas maldades para que eu não precise mais desviar o olhar. E então, com tom de esperança, ele ofereceu uma saída. Digam não ao mal. Aprendam a praticar o bem. Lutem por justiça. Ajudem os que sofrem. Protejam os vulneráveis. Sejam a voz dos esquecidos. Falem por aqueles que ninguém ouve. Deus convidou com amor. Venham, sentem-se comigo. Vamos conversar. Mesmo que os seus erros estejam vermelhos como sangue, eu posso torná-los brancos como a neve. Mesmo que pareçam manchados como vinho escuro, ficarão limpos como lã pura. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, viverão como reis. Mas se forem teimosos e desobedientes, acabarão como cães sem rumo. Essa é a verdade. Sou eu, o Eterno, quem está falando. E o Eterno com tristeza lamentou. Dá para acreditar? Aquela cidade que era tão fiel,
agora se tornou infiel como uma mulher traidora. Era símbolo de justiça, um lugar onde todos viviam em paz. Mas hoje é cheia de violência, onde um tenta destruir o outro. O dinheiro é falso. O vinho é misturado com água. Os líderes se venderam, preferem se juntar aos corruptos. Defendem apenas os que têm influência. Não protegem os órfãos. Ignoram os indefesos. Então veio o decreto. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos Celestiais, o poderoso de Israel. Vou agir. Removerei os opressores do meu povo. Enfrentarei os inimigos. Como quem limpa com a palma da mão, vou purificar vocês. Tirarei toda a impureza. Vou restaurar juízes justos e conselheiros sábios, como era nos tempos antigos. E vocês voltarão a ser reconhecidos como a cidade que pratica o bem, o lugar onde reina a retidão. O caminho do Eterno será restaurado. Os que se arrependerem serão renovados. Mas os rebeldes e traidores, esses encontrarão um beco sem saída. Aqueles que viraram as costas para Deus descobrirão a dor da escolha. E Deus advertiu. Seus discursos nos templos dos bosques, suas celebrações nos jardins dos deuses, tudo isso os envergonhará. Aquelas práticas que antes pareciam gloriosas agora parecerão loucura. Vocês serão como carvalhos ressecados, sem folhas, como jardins secos, sem uma gota de água. Até o mais forte entre vocês será como graveto, seco, e as obras de suas mãos como uma faísca que acende um incêndio. Tudo será consumido. Restará apenas cinza e fumaça.